Revelações controversas em um evento interno do PT, a hipocrisia na cúpula do Mercosul e o ministro humilhado por uma deputada. Tudo isso no vídeo de hoje. Vem comigo. Começamos pela cúpula do Mercosul, que aconteceu na quinta-feira. Logo de início, Lula já declarou sua intenção para os próximos encontros. Bem, primeiro eu quero dizer para vocês da minha alegria de receber todos vocês aqui no Brasil. Haverá um tempo em que nós vamos decidir que o Mercosul será uma reunião mais demorada para que a gente não resolva tudo num único dia, que a gente possa ficar 3, 4 dias num país para a gente poder conhecer melhor as pessoas e o país. É óbvio que o senhor quer ficar mais dias nos outros países, né, seu Lula? Afinal de contas, quem paga por esse seu turismo oficial somos nós, os cidadãos brasileiros. Cidadãos que, por sinal, em sua grande maioria, conseguem fazer no máximo 1 ou 2 viagens por ano. E ainda na hora de fazer a reserva, precisam ajustar o número de dias de viagem de acordo com o orçamento disponível. Mas essa é a realidade do povo, seu Lula, não a sua como presidente. Aproveite das regalias e dos luxos do seu cargo e do fato de que essas despesas não saem do seu bolso. Nós precisamos que o senhor nos represente, discursando ao redor do mundo todo sobre o combate à desigualdade, mesmo que durante as suas falas o senhor tenha no bolso as chaves ou os cartões de acesso das melhores suítes dos mais luxuosos hotéis de cada cidade. Bom, eu sempre começo tomando um suco verde, orgânico, sustentável, óbvio, vindo de agricultura familiar do sudeste de Tocantins, enquanto eu reflito sobre os 33 milhões de pessoas que passam fome no Brasil. Bom, depois de já ter começado debochando do suado dinheiro dos pagadores de impostos, Lula já começou demonstrando sua profunda tristeza pelo fato de que essa reunião do Mercosul era a última de Alberto Fernandes como presidente da Argentina. Uma tristeza bem pessoal, por sinal. Se bem que Lula nem precisava ter dito isso, pois na chegada ao evento, a reação dele ao encontrar o seu amigo, que conseguiu levar a Argentina a uma inflação de mais de 140%, já mostrava a intimidade entre os dois. Desgravação tarifária previsto no Tratado de Assunção e que reduziu a 0 a alíquota do imposto de importação. Você confere imagens ao vivo. O presidente Lula recebe neste momento Alberto Fernandes, presidente da Argentina. Enfim, ao mostrar-se já sofrendo por antecipação a ausência de Fernandes, Lula comentou sobre os probleminhas econômicos durante a gestão dele na Argentina. Mas eu sei o papel importante que você jogou, o papel muito importante que você jogou nesse seu período de governo. Lamentavelmente, eu acho que você merecia melhor sorte. A economia poderia ter melhor sorte, mas aconteceu o infortúnio, inclusive, da pandemia e de uma seca que muita gente aqui foi prejudicada. Crise econômica nacional, inflação de mais de 140% no acumulado de 12 meses, tudo isso foi por pura falta de sorte. Não nos esqueçamos também que a pandemia e a seca foram injustas com o pobre Fernandes. E sim, eu já imagino que você deve estar pensando nesse momento. O homem passou o ano inteiro atacando a gestão de Bolsonaro, dizendo que o país estava quebrado, que quando assumiu não havia dinheiro para nada. O Haddad, seu ministro da Fazenda, dizendo que a economia do país estava uma bagunça. E tudo isso você já cansou de ver aqui no canal, que não passa de narrativas. Os dados concretos mostram uma realidade muito diferente daquilo que Lula e os membros do seu governo vêm dizendo. A começar pelo superávit primário de mais de 50 bilhões de reais, 2 anos após a crise da pandemia. O governo Lula, por outro lado, após mais uma revisão, a projeção do déficit primário de 2023 já chega a 177 bilhões de reais, mesmo com as inúmeras tentativas de aumentar a arrecadação com os impostos. Mas vamos supor que as acusações feitas por Lula durante o ano todo fossem verdadeiras. Vamos supor que o governo anterior tivesse levado mesmo o país a uma crise econômica severa, tal qual a Argentina está hoje. Ainda que nesse cenário, você já viu Lula dizendo alguma vez sobre Bolsonaro aquilo que acabou de dizer sobre Alberto Fernandes? Eu acho que você merecia melhor sorte. A economia poderia ter melhor sorte, mas aconteceu o infortúnio, inclusive, da pandemia e de uma seca que muita gente aqui foi prejudicada. Os governos de esquerda podem ter os piores resultados possíveis, como a inflação acumulada em 12 meses de mais de 140% na Argentina, ou então os mais de 300% na Venezuela, de Maduro, amigo de Lula, que ainda assim para Lula são governos que fazem bem para o povo. Mas os governos que ele chama de extrema-direita podem fazer o que quiser. Sempre levarão o país a uma crise, nas palavras dele. Assim aconteceu com Bolsonaro e já escreve aí. Será o que Lula irá dizer?
do governo de Milei na Argentina. Bom, nem precisamos ir longe para ver provas disso, pois um pouco adiante no seu discurso, ele falou mais uma vez sobre o governo de Bolsonaro. E o Brasil se dotou de uma reserva que nos garante uma boa tranquilidade para suportar até uma praga de gafanhoto como aquela que passou pelo Brasil nos últimos 4 anos, sem que a nossa economia tivesse abalo. Outro destaque na fala de Lula na abertura da cúpula foi uma revelação que eu, sinceramente, fiquei com vergonha por ele. Eu retornei da COP28 em Dubai, movido por um sentimento de grande urgência diante da questão climática. Aliás, eu queria dizer para vocês, uruguaios, paraguaios, argentinos, que eu, antes de viajar, eu fiz uma reunião para discutir todos os biomas brasileiros. E, meu caro Lacai, qual foi a minha surpresa? Que eu aprendi nessa reunião que os Pampas é um bioma. Pois é, o Lula, que diz ser o defensor do meio ambiente, que diz ser o herói que salvará o planeta da extinção, foi presidente por 8 anos e não sabia quais eram os biomas do seu país. Calma, ainda tem mais. Em 2 anos, o Brasil vai sediar a COP30 e eu espero que todos vocês estejam participando ativamente, que é a primeira vez na história que a Amazônia vai falar dela própria. A Amazônia é muito citada no mundo hoje, não tem um debate que você vai em qualquer lugar do planeta que as pessoas falam da Amazônia. E, portanto, vai ser a primeira vez que a Amazônia vai falar por ela mesma. Pera aí, se na COP30 em 2025 será a primeira vez que a floresta vai falar por si, por que então o senhor disse isso aqui na COP28, no fim de semana passado? Porque o encontro de hoje é inédito. É a primeira vez que a floresta vem falar por si. Vai ser a primeira vez que a Amazônia vai falar por ela mesma. É a primeira vez que a floresta vem falar por si. Mais uma vez usando narrativa sem decidir antes qual data vai usar, seu Lula. Achei que nós já tínhamos conversado sobre isso antes. Para começo de conversa, se o senhor vai mentir sobre isso, pelo menos decida primeiro qual é o ano que o senhor vai usar na sua narrativa. E 33 milhões de pessoas ainda passam fome no meu país, quando nós tínhamos acabado com a fome em 2012. Vocês estão lembrados, a gente tinha acabado com a fome em 2014. Aliás, vendo isso, você também lembrou do vídeo de quinta aqui do canal, sobre um outro discurso de Lula no Rio de Janeiro? O que ele disse no início do discurso? Eu não criei as Olimpíadas da Matemática. As Olimpíadas da Matemática já existiam. E o que ele disse agora? Eu criei as Olimpíadas da Matemática, acho que ela funcionou uns 2, 3 anos, depois eu não sei o que aconteceu. E o que ele disse no início do discurso? Eu não criei as Olimpíadas da Matemática. E o que ele disse agora? Eu criei as Olimpíadas da Matemática. E o que ele disse no... Ai, cale-se, 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 você me deixa... Não! Outra fala de Lula que eu separei para esse vídeo aqui foi na abertura da Conferência Eleitoral 2024 do PT, que aconteceu na noite dessa sexta-feira. Só de dar uma olhada geral no evento, eu já preciso chamar a atenção para um detalhe. Você prestou atenção no que eu disse? Conferência Eleitoral do PT. Pois bem, o que Geraldo Alckmin, do PSDB, está fazendo aí? Ele pode até ser vice de Lula, o que por si só já é uma incoerência inimaginável para quem o via dizendo isso. Depois de ter quebrado o Brasil, Lula disse que quer voltar ao poder. Ou seja, meus amigos, ele quer voltar à cena do crime. Mas aí agora, estar presente na conferência do partido de Lula, o senhor não acha que passou um pouquinho do ponto, seu Alckmin? Aliás, eu não sei o que é pior, se é a presença de Alckmin no evento do PT ou se é o par de meias que ele fez questão de deixar à mostra. Só perdemos porque nós cansamos de brigar internamente e nós mesmos... Enfim, indo adiante. Você sabe qual é a grande vantagem de assistir a uma conferência eleitoral do PT? É que nesse tipo de evento, Lula não discursa para os seus eleitores, ele discursa para futuros candidatos pelo seu partido. E aí, na hora de passar algumas dicas para as eleições, ele acaba revelando algumas coisas como isso aqui. Hoje, isso não ganha mais eleições. O que ganha as eleições é a narrativa do projeto que a gente quer para o país, para o nosso estado e para a nossa cidade. O que ganha as eleições
É a narrativa. Outra coisa dita por ele, que acaba contradizendo totalmente muitas das narrativas que ele usou ao longo de todo esse ano, tem tudo a ver com aquela fala dele de alguns meses atrás para defender Maduro. Deixa eu lhe falar uma coisa, o conceito de democracia é relativo para você e para mim. Pois é, agora o que ele disse foi isso. É preciso ter paciência e muitas vezes, no conceito que eu tenho de democracia, muitas vezes a gente cede quando a gente não conseguiria ceder. No conceito que eu tenho de democracia. Diante das duas afirmações, eu questiono o seguinte: se nas palavras de Lula, democracia é relativa e o próprio Lula pode ter o seu próprio conceito de democracia, por que raios então ele e seus aliados acusam seus opositores de praticarem atos antidemocráticos? Pior, como é possível pessoas serem presas por praticarem atos antidemocráticos? Como? Se democracia é relativa, se Lula tem o seu próprio conceito, as outras pessoas não têm o direito de defender também os seus próprios conceitos de democracia? Agora, teve mais uma fala de Lula que entrega muita coisa. Não é individualmente um problema de uma pessoa, é uma narrativa que nós temos que aprender para conversar com essa gente, que são gente trabalhadora, gente de bem, gente que muitas vezes agradece à igreja ter tirado o marido da cachaçada para cuidar da família, ter tirado o marido do sofrimento, da violência para cuidar da família. Então nós precisamos aprender a construir um discurso para falar com essa gente. Como é que a gente vai convencer pequeno e médio empresário a votar em nós? É uma narrativa que nós temos que aprender para conversar com essa gente. Então nós precisamos aprender a construir um discurso para falar com essa gente. Sim, ele falou mais uma vez em narrativas e agora em construção de discurso para conquistar votos. Mas calma, que ele ainda conseguiu piorar. Vocês pegam as pesquisas de opinião pública, a gente está percebendo que quem vota majoritariamente no PT são pessoas que ganham até 2 salários mínimos. Um metalúrgico de São Bernardo que ganha 8 mil reais já não quer mais votar na gente. Pega a pesquisa. E vocês percebem que quem ganha acima de 5 salários mínimos já tem dificuldade de votar na gente. É porque essa pessoa ficou ruim? Não. É porque possivelmente essa pessoa elevou 1 milímetro o padrão de vida dela, de aprendizado dela, e nós não aprendemos a conversar com ela. Peraí, volta. Ele acabou de admitir isso mesmo. E vocês percebem que quem ganha acima de 5 salários mínimos já tem dificuldade de votar na gente? É porque essa pessoa ficou ruim? Não. É porque possivelmente essa pessoa elevou 1 milímetro o padrão de vida dela, de aprendizado dela, e nós não aprendemos a conversar com ela. Se a pessoa levar um pouco seu aprendizado, ela não quer mais votar no PT? Seu Lula, apesar de já saber disso, eu confesso que não esperava ver o senhor admitindo. Mas aconteceu. Bom, o último tema que eu separei para esse vídeo aqui não é sobre Lula, mas sobre um dos ministros de Lula. O ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, esteve em uma comissão da Câmara dos Deputados nessa última semana para prestar alguns esclarecimentos sobre algumas coisas, principalmente sobre a visita da esposa de um dos líderes do Comando Vermelho e que também foi condenada a 10 anos de prisão, bancada pelo Ministério dos Direitos Humanos. Em determinado momento da sessão, ele disse isso aqui para Kim Kataguiri. Agora, uma coisa que eu preciso dizer, e eu já respondi, como eu já disse a sua questão, eu já imaginava que o senhor não consideraria suficiente a minha resposta, até porque o senhor, da última vez que eu estive aqui, o senhor foi muito cordato comigo, né? Falamos depois, o senhor faz videozinhos, cortezinhos para dizer que venceu o debate. Isso é tipicamente do grupo que o senhor, do grupo de extrema-direita, isso é uma opinião política minha, do qual o senhor é um dos líderes, e que tem como algo usual fazer insinuações difamatórias como essa que o senhor faz agora a meu respeito. Então o senhor vai recortar esse vídeo e dizer que venceu um debate que o senhor nunca se propôs a fazer. Eu até concordo com o ministro que esse tipo de vídeo, em que o próprio autor posta a sua fala dizendo que detonou outra pessoa, é ridículo e é exatamente a mesma coisa que muitos esquerdistas fazem também. Se você dar uma olhada aí no YouTube, você encontra vídeos das mesmas cenas, dos mesmos diálogos entre as mesmas pessoas, em que o canal de esquerda coloca lá que o deputado A detonou o deputado B e o canal de direita coloca que o deputado B é que detonou o deputado A. Mas o ministro se mostrou
comportou, no mínimo, arrogante durante a sessão, achando que estava acima de todos os outros presentes e achando que não precisava acatar as decisões da presidente da comissão, a função que é escolhida justamente para conduzir as sessões. E, além disso, é um grupo também responsável pela deterioração do debate público no Brasil. O que já foi reconhecido... Não, desculpe. Não, ministro, me desculpe. Desculpe. Para dizer que eu acho que não é o seu papel aqui. A senhora está me interrompendo. Eu estou interrompendo. A senhora está me 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 interrompendo. Não seja machista, ministro. Respeita a presidente da comissão, ministro. Respeita a presidente da comissão. Respeita a presidente da comissão, ministro. Ministro, eu sou a presidente dessa comissão, sou eu que conduzo. Eu estou interrompendo porque o senhor passou da sua resposta para ataque a grupo, ao parlamentar e a grupos políticos. O senhor não está aqui, o senhor é ministro do Brasil inteiro, o senhor é ministro de todo o Brasil, toda a população, direita, esquerda, centro. Eu estou interrompendo como presidente, é meu direito fazer isso, porque o senhor não pode atacar grupos políticos aqui dentro. Isso aqui é um parlamento. Isso aqui é uma casa plural. E não é o seu papel como ministro de Estado, o senhor não é ministro de governo, senhor ministro de Estado, por favor, não é esse papel atacar grupos políticos. Responda ao deputado Kim sem acusações aos parlamentares. Diante da arrogância do ministro e da fala firme e certeira da presidente da sessão, a deputada Bia Kicis, mesmo não gostando desse tipo de chamada, mas sabendo que o ministro detesta isso, eu fiz questão de elaborar aqui alguns modelos em homenagem a Silvio Almeida. Ministro Silvio Almeida é humilhado por Bia Kicis e quase sai chorando. Presidente da comissão detona ministro que estava sendo arrogante. Se deu mal. Silvio Almeida quis crescer para cima de deputada, mas levou invertida histórica. Gostou, ministro? Pode escolher o que o senhor quiser. Se você gostou desse conteúdo, envie para pessoas que você acredita que precisam assisti-lo também. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações, pois só assim você pode garantir que receberá os novos conteúdos que nós publicamos por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo.